Olá pessoal, boa noite. Logo mais começaremos mais um Dados Imundos News, o seu jornal que traz um mundo de informações para vocês. Então fiquem ligados que logo mais estaremos ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Finalmente começamos mais um Jornal da Dados Imundos News. Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a fanzine da Dados Imundos. É isso aí, pessoal. A revista será lançada agora este mês. Se vocês estiverem interessados, né, é só acessar o link que estará na descrição, que vai te levar diretamente à revista A Fanzine da Dados Imundos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira reportagem com o nosso querido Inspiração RPG, que está numa biblioteca em Moldor. Então, é com você, Inspiração. Diga o que está acontecendo por aí. É isso mesmo, Killa. Acabamos de entrar agora na biblioteca do subsolo de Morgal, mesmo depois daquele fatídico dia onde Norgrid trouxe as pedras do subsolo, trazendo o abismo para toda Morgal e derrubando um grande império. A biblioteca ainda está intacta. Aqui temos vários tomos de magia, várias histórias, várias escrituras. E são nessas escrituras que vamos nos aventurar. E eu acabei encontrando um pergaminho antigo aqui, escrito Anarquia RPG. Espera um minutinho, Killa. Vamos ver sobre o que ele faz. Oh, calma! Ele está me sugando! Ah! Então, pessoal, acredito que vamos saber na próxima edição do jornal o que aconteceu com Inspiração e tudo sobre o mundo de Anarquia RPG. Gosta de terror gótico? Este é o lugar certo e o seu canal. Bom, vamos falar com ele, nosso querido Vitae by Night, que vai trazer um conto qual tirem as crianças da sala. É isso aí. Um conto depois da meia-noite, com Vitae by Night. Aviso ao ouvinte. Depois da meia-noite. As histórias apresentadas neste quadro mergulham no mais profundo e perturbador horror. Depois da meia-noite, contém descrições intensas, cenas de violência, temas psicológicos sombrios e imagens perturbadoras que podem causar desconforto. Este conteúdo é destinado a um público adulto. Se você é sensível a terror explícito, suspense extremo ou narrativas que exploram o lado mais cruel da existência, considere se afastar agora. Se decidir continuar, sobreviva se puder. Depois da meia-noite é um espaço onde o medo não pede permissão. Aqui você encontrará contos marcantes do mais horrível do horror. Histórias que sussurram na escuridão, arranham a mente e permanecem muito depois que o silêncio retorna. Não são apenas histórias para ouvir, são experiências para atravessar. Apague as luzes, prenda a respiração, porque depois da meia-noite, nem todos voltam a ser os mesmos. Boa noite. Ou talvez não. Você acaba de atravessar o limite onde a razão enfraquece e o horror começa. Isto é, depois da meia-noite. Sobreviva se puder.
A serpente sob os sinos. Ninguém em São Luís fala disso depois da meia-noite. Não por descrença, mas por respeito. Quando a cidade adormece e o vento salgado da Baía de São Marcos invade as ruas de pedra, há quem jure ouvir algo que não é maré, é a respiração. Dizem que sob o Palácio dos Leões, abaixo das fundações que resistem há séculos, existe uma câmara antiga demais para ter sido construída por mãos humanas. Ali, onde a pedra transpira sal e o chão pulsa como carne viva, repousa a cabeça da serpente. Ela sonha. A serpente sempre sonhou com a cidade acima dela. Sonha com passos apressados, com risadas embriagadas nas madrugadas, com procissões e promessas vazias. Sonha com sinos, o som que a mantém presa no esquecimento. Mas naquela noite algo estava diferente. Os sinos da Sé demoraram a tocar, um atraso pequeno demais para ser notado por quem vive sob a luz elétrica, grande o suficiente para ser sentido lá embaixo. A serpente se mexeu. Não foi um movimento brusco, foi um ajuste lento, como quem estica um corpo que dorme há tempo demais. As escamas antigas rasparam contra rochas submersas, abrindo fissuras invisíveis sobre os becos coloniais. Uma rachadura surgiu em uma parede esquecida do centro histórico. Outra no chão de uma casa onde ninguém mais rezava. Um homem acordou com um gosto de ferrugem na boca. Uma mulher sonhou que estava sendo engolida por uma rua inteira. No subsolo da catedral, a cauda da serpente, enroscada em colunas que jamais deveriam tocar carne viva, se contraiu. Ela estava se lembrando. A serpente lembra do tempo antes da cidade, antes dos nomes, das igrejas, das promessas, da salvação. Lembra do pacto silencioso, dormir enquanto os homens acreditassem. Mas a fé estava fraca, os sinos falharam, as orações eram apressadas e a cidade, esquecida de si mesma. A cabeça se arrastou um palmo. O mar recuou por um instante, impossível, como se prendesse a respiração junto com ela. Peixes boiaram, imóveis. O céu escureceu, sem nuvens. Um silêncio pesado caiu sobre São Luís. Não o silêncio da noite, mas o silêncio que precede um grito. Quando os sinos finalmente tocaram, o som saiu rouco, desafinado, tarde demais para ser puro. A serpente abriu um olho e quem jura ter visto diz que ela não era de ódio, era de fome. Desde então, a cidade toca seus sinos com mais pressa, mas algumas rachaduras não se fecham. Algumas ruas parecem descer mais do que deveriam. E às vezes, quando o vento sopra do mar, o chão vibra suavemente, como um coração gigantesco batendo sob os pés. A serpente voltou a dormir. Por enquanto. Porque quando a cabeça tocar a cauda, não haverá sino, não haverá oração, não haverá cidade, apenas o mar, engolindo o que ousou esquecer quem realmente sustentava os seus alicerces. Estou toda arrepiada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aguarde que no próximo mês nosso querido Vitai estará aqui também. Agora, pessoal, vamos para a próxima notícia. É com ele, nosso querido repórter Adam Bomb, do canal 3 Lados RPG. Então, chega mais, Adam, e traga as notícias do que está rolando no mundo do RPG. E aí, pessoal do DM News? Janeiro de 2026 chegou e a agenda vai ser bem cheia. Separe os dados, limpe o tabuleiro e chame os parça, porque o Brasil e o mundo vai rolar crítico atrás de crítico. Começando em casa, lançamentos quentíssimos da Ludopédia. Boreal da Paper Games, explore o Ártico sem congelar o cérebro. Destemido da Ludofan, coragem no limite e dados traíras. E o chefão do mês, ou um anel, ruínas do reino perdido da Devir Brasil.
Terra-média em pedaços, Eriador chamando e você correndo antes que Sauron acenda a luz vermelha. Pré-venda agora ou depois é só lágrimas. Você pode conferir toda a agenda e muito mais na Dados Imundos Fanzine. Lá, mais notícias, novidades, além da agenda completa de janeiro. Jogar, criar, comprar, inventar, que os dados rolem alto e sem roubar na borda. Segue aí, Kila. Vou beber uma água e respirar um pouco porque cansou. E depois de saber o que está rolando no mundo do RPG, também traremos o nosso novo quadro XP Esportivo, com ele, Gandorf. Então fique atento para saber se o seu time está ganhando, quem está roubando, se você deve apostar as suas moedas de ouro. É com você, Gandorf. Obrigado, Kila. Agora vamos ao XP Esportivo saber as últimas notícias nos reinos. Neste último mês de dezembro, Trolls vence um campeonato de rugby subterrâneo, após confundir bola com queijo gigante. Na final do campeonato subterrâneo de rugby, o time dos Trolls das Cavernas venceu os Anões de Pedra por 12-9. O destaque da partida foi o Troll Grog, que correu 80 metros com a bola achando que era um queijo gigante. Só percebeu que não era queijo quando mordeu e quebrou 2 dentes. Próxima notícia. Durante o torneio élfico de tiro com arco, o arqueiro Lórien Lança-Luz foi pego usando o feitiço Olho de Águia para acertar todos os alvos com precisão milimétrica. Abre aspas. Não sabia que era contra as regras usar magia ocular. Fecha aspas. A comissão está analisando uma possível suspensão para eventos futuros. Última notícia. No campeonato de queimada arcanista, o mago Zandor foi expulso por conjurar uma bola de fogo fora da área permitida. Inconformado, lançou um feitiço e transformou o juiz em um sapo falante. Abre aspas. Pelo menos agora ele pula as regras, fecha aspas, disse Zandor, antes de ser banido por 300 anos. E essas foram as notícias dos esportes. E ficamos por aqui e até o próximo mês. É com você, Kila. Obrigado, Gandorf. Agora voltamos aos nossos estúdios e vamos trazer a nossa querida bruxa mística Dragomira, que vai trazer novidades sobre o tempo desta semana. É com você, Dragomira. Olá, aventureiros e criaturas místicas, vamos às condições mágicas do dia. No território norte, o clima segue estável, porém chuvoso. Mensageiros relatam estradas alagadas e trolls irritados cobrando pedágio emocional de quem tenta passar. O conselho recomenda adiar as viagens longas e manter as capas secas e pergaminhos protegidos. Já na região central dos mercadores, ventos moderados ao longo de toda a manhã. As tendas voam, moedas rolam colina abaixo e um vendedor jurou que o seu tapete não era mágico. Ele só se empolgou com o vento. Autoridades locais pedem atenção com capas longas e objetos redondos que insistem em fugir sozinhos. Já no vilarejo das fadinhas, sol com brilhinhos rosados durante toda a tarde. Ótimo para piqueniques, mas há risco de glitter permanente da alma. No bosque do sussurro, a neblina é baixa e luz azulada entre as árvores. Os guardas da floresta orientam caminhantes a manter passos calmos e não conversar com cogumelos falantes sem autorização. Já no domínio dos dragões dourados, o céu é aberto com calor intenso e brilho dourado refletindo nas montanhas. Os dragões sobrevoam a região com sombrinhas ornamentadas. Agricultores alertam para evaporação espontânea de poções e recomendam hidratação com chá de nuvem cristalina. Essas foram as condições climáticas do nosso mundo fantástico. Se for sair em missão, leve capa, espada, um lanchinho e, dependendo da região, um guarda-chuva mágico. Muito obrigada, Dragon. Voltamos aos nossos estúdios. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do jornal, cliquem, se inscrevam, façam comentários, pedidos, o que vocês desejam. Seu pedido é uma ordem aqui no nosso mundo RPGístico. Então, muito obrigado pela participação de todos e por estarem até aqui. Sigam a galera dos perfis que estão abaixo, que fazem parte do nosso jornal. E é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada.